Hoje, no Curiosidade Genial, vamos revelar os 10 lugares mais gelados do mundo onde seres humanos ainda vivem, trabalham, amam e sobrevivem, no limite do impossível. E eu te garanto, o número 1 vai fazer você agradecer por morar no Brasil. Antes de começar, já avisa para aquela pessoa que reclama que está com frio. Manda esse vídeo para ela. E olha, fica até o final, porque o lugar número 1 tem um detalhe tão absurdo que os cientistas dizem que é quase outro planeta. Vamos lá. Lugar 10. Snag, Canadá. Abrindo nossa lista, um lugar que a maioria dos canadenses nem conhece, Snag. Localizado no território de Yukon, bem no noroeste do Canadá, esse vilarejo quase abandonado entrou para a história em fevereiro de 1947, quando os termômetros registraram incríveis 63 graus negativos, o frio mais intenso já medido em toda a América do Norte. Hoje, Snag é quase fantasma, mas a temperatura que ela registrou continua sendo um recorde continental. Para ter noção, a 63 graus. Água fervente jogada para o alto congela antes de chegar ao chão. Mas calma, isso foi só o 10º lugar. Daqui para frente, piora. Lugar 9. Verkhoyansk, Rússia. A Rússia vai aparecer várias vezes nessa lista. E não é por acaso. Verkhoyansk é uma pequena cidade de cerca de 1.300 habitantes, encravada no meio da Sibéria. Em 1892, ela registrou 67,8 graus negativos. Essa temperatura foi, por décadas, o recorde mundial de frio em área habitada. Mas o que torna Verkhoyansk ainda mais surreal é algo que o Guinness Book registrou. Ela tem a maior variação de temperatura do mundo. No inverno, 66 Celsius. No verão, até +137 graus. Uma diferença de quase 107 graus no mesmo lugar. Historicamente, esse vilarejo gelado era usado como destino de exílio político na era czarista. Imagina ser mandado para lá como punição. Lugar 8. Norte da Finlândia, Lapônia. Agora um lugar que parece saído de conto de fadas, mas que é assustadoramente frio. A Lapônia, no extremo norte da Finlândia, quase na fronteira com a Rússia, é famosa por ser a terra do Papai Noel. Mas o que ninguém te conta é que no inverno as temperaturas chegam a 45 °C. E tem mais. Durante o inverno polar, o sol literalmente não nasce por semanas seguidas. São dias inteiros de escuridão total, o que causa um fenômeno chamado de transtorno afetivo sazonal, uma forma de depressão ligada à falta de luz solar. Mesmo assim, os finlandeses parecem não se importar muito. Eles têm uma tradição fascinante, a sauna. Em pleno frio polar, eles se aquecem em saunas a 80 °C e depois mergulham em buracos no gelo. Isso mesmo, buracos no gelo. Lugar 7. Ittoqqortoormiit, Groenlândia. Experimente falar o nome desse lugar, Ittoqqortoormiit. Boa sorte. Localizada na costa leste da Groenlândia, é considerada um dos vilarejos mais isolados do mundo. Com apenas 450 moradores, ela tem algumas poucas lojas e praticamente nenhuma estrada ligando ao mundo exterior. A Groenlândia chegou a registrar 69,6 em 1991, o frio mais intenso do hemisfério norte. Nesse vilarejo, o principal meio de transporte no inverno são trenós puxados por cães. E a principal atividade econômica, caça e pesca no gelo. Para chegar lá, você precisa de helicóptero ou barco. E só quando o gelo permite a passagem. Uma vez por ano, um navio de abastecimento chega com mantimentos. Uma vez por ano. Lugar 6. Alasca, Monte Denali. Os Estados Unidos também têm seu representante nessa lista, e é épico. O Monte Denali, no Alasca, é o ponto mais alto de toda a América do Norte, com 6.190 metros de altitude. E no topo, a temperatura média é de 40 °C. Esse é o valor médio.
Em sua base, a cidade de Snag já apareceu aqui, e o vilarejo de Adak, nas Ilhas Aleutas, com apenas 300 moradores, enfrenta ventos cortantes durante praticamente o ano todo. Mas o que mais impressiona no Alasca é o contraste. No verão, algumas regiões chegam a +33, o mesmo lugar, mais de 70 graus de diferença. A natureza do Alasca é tão selvagem que até hoje ursos, lobos e renas cruzam cidades como se fossem donos do lugar, porque na prática são. Lugar 5. Mongólia, as estepes congeladas. A Mongólia é um dos países mais frios do mundo que a maioria das pessoas nunca associa ao frio extremo. Cercada por China e Rússia, suas montanhas gigantescas bloqueiam os ventos quentes, e o resultado é devastador. No norte do país, as temperaturas no inverno chegam a 56 degrees. E sabe qual é o detalhe mais incrível? Boa parte da população mongol ainda vive de forma nômade, em tendas chamadas de yurts, movendo-se de região em região conforme as estações. Isso mesmo, sem paredes fixas, sem aquecimento central, apenas feltro e fogo. E não estamos falando de antigamente. Isso acontece hoje, em 2026. O frio moldou tão profundamente a cultura mongol que gerou guerreiros como Gengis Khan, cuja cavalaria enfrentava o inverno siberiano como parte do treinamento de guerra. Lugar 4. Islândia. A Islândia é paradoxal desde o nome, um país coberto de gelo que se chama Terra do Gelo. Mas oficialmente o nome significa Terra do Gelo e a Groenlândia significa Terra Verde. Foi uma jogada de marketing viking para enganar colonizadores. Genial, né? Mas a Islândia de fato é extremamente gelada. Com temperaturas que chegam a 30 degrees no inverno e ventos que tornam o frio ainda mais brutal, é um dos países mais inóspitos da Europa. O que salva a Islândia são seus vulcões ativos. O calor geotérmico aquece a maioria das casas e piscinas públicas do país. Tudo de graça, direto da terra. Enquanto metade do país está congelando por fora, a outra metade está mergulhada em piscinas aquecidas naturalmente. Geysers, auroras boreais, geleiras e piscinas termais. Tudo no mesmo país. Lugar 3, Yakutsk, Rússia. Chegamos ao top 3, e agora a coisa fica séria de verdade. Yakutsk, a maior cidade do mundo construída inteiramente sobre permafrost. Um solo que permanece congelado o ano inteiro há mais de 10 mil anos. Com cerca de 280 mil habitantes, Yakutsk está a 8.200 quilômetros de Moscou, no coração da Sibéria. Em janeiro de 2023, a cidade registrou 62,7, a temperatura mais baixa em 2 décadas. Mas o que é a vida real lá? Os carros nunca são desligados no inverno. O motor pode congelar em horas. Ficar ao ar livre por mais de 10 minutos pode causar congelamento de nariz, bochechas e dedos. Os cílios das pessoas congelam em segundos. Isso virou tema de vídeos virais nas redes sociais. Os shoppings e cafés funcionam como refúgios aquecidos. As pessoas entram, tiram casacos de 5 camadas e ficam lá o máximo possível. E tem uma lei que vai te surpreender. As crianças só têm obrigação de ir à escola se a temperatura estiver acima de 46,7 degrees. Abaixo disso, feriado automático. Mas há uma ironia absurda. No verão, Yakutsk pode atingir +130 degrees. E a cidade também é famosa por ter um dos maiores depósitos de diamantes do mundo. Gelo e diamantes. Yakutsk é cheia de contradições. Lugar 2. Oymyakon, Rússia. Em 26 de janeiro de 1924, os termômetros em Oymyakon registraram algo que parece impossível. 71,2 graus Celsius. É a temperatura mais baixa já registrada em qualquer lugar habitado permanentemente por seres humanos em toda a história. Oymyakon fica a cerca de 900 quilômetros a leste de Yakutsk, ainda mais fundo na Sibéria, e tem apenas 500 moradores. Mas o mais curioso é o nome. Oymyakon
significa em língua local água que não congela, em referência a fontes termais próximas que os moradores mantêm acessíveis o ano todo para sobreviver. Como é a vida real lá? Enterrar os mortos é um desafio. O solo está tão congelado que é preciso queimar fogueiras por dias para amolecer a terra o suficiente para cavar um túmulo. Não existe plantio de frutas ou verduras. A dieta é quase exclusivamente de carne e peixe, incluindo a estroganina, que é um sashimi siberiano de peixe congelado, cortado cru e consumido assim. Os óculos colam no rosto de quem usa. A armação metálica adere à pele congelada. Lágrimas congelam antes de rolar pelo rosto. E apesar de tudo isso, Oymyakon tem uma das populações mais longevas da Rússia. Alguns estudiosos acreditam que o frio extremo pode ter efeitos conservantes no organismo. Outros dizem que é a dieta rica em proteínas e gorduras. Ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que 500 pessoas escolhem viver lá, todo o inverno, todo o ano. Isso chama de resiliência humana. Lugar 1. Estação Vostok, Antártida. Em julho de 1983, cientistas russos na estação Vostok, no centro da Antártida, registraram algo que jamais havia sido medido antes: 89,2 graus Celsius. Por décadas, esse foi o recorde oficial de frio na superfície terrestre. Mas em 2018, satélites detectaram pontos ainda mais frios na Antártida Oriental, 98 degrees. O pesquisador Ted Scambos, da Universidade do Colorado, descreveu assim: é um lugar onde a Terra está tão próxima de seu limite que é quase como outro planeta. A estação Vostok fica a uma altitude de 3.500 metros sobre o gelo, o que já tornaria o ar rarefeito mesmo sem o frio. Com o frio extremo, respirar o ar externo por apenas alguns segundos sem proteção pode causar hemorragia nos pulmões. Os cientistas que verificam equipamentos do lado de fora usam máscaras especiais que aquecem o ar antes de ser inalado. A Antártida é também o continente mais alto, mais seco e mais ventoso do planeta. Ventos de até 340 km/h já foram registrados. No inverno polar, não há nenhum nascer do sol por semanas. Escuridão total, 90 Celsius e ventos de furacão. E ainda assim, vários países, incluindo o Brasil com a estação Comandante Ferraz, mantêm cientistas vivendo lá. Não por obrigação, por curiosidade científica. Porque o ser humano, por mais absurdo que pareça, vai até o fim do mundo, literalmente, para entender o mundo. Então é isso, os 10 lugares mais gelados do mundo onde seres humanos ainda vivem. De Snag, no Canadá, com 63, até a estação Vostok, na Antártida, com quase 100 degrees. Mas pensa comigo uma coisa. Essas pessoas não estão sobrevivendo apesar do frio. Elas estão vivendo com ele, criando cultura, tradição, gastronomia, história. O frio moldou quem elas são. E você, quanto frio você aguenta? Me conta nos comentários a temperatura mais baixa que você já sentiu na vida. Pode ser 5 degrees de São Paulo ou 15 degrees de alguma viagem. Quero saber. Se esse vídeo te surpreendeu, deixa o like. Ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo curiosidades incríveis como essa. Ativa o sininho para não perder os próximos. E se quiser ver mais sobre lugares extremos do mundo, o próximo vídeo você vai amar. Até lá!